Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título O Reinado Milenar de Cristo, tem como referência Isaías capítulo 11, versículos 1 a 10. O texto bíblico diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. O texto bíblico base para nossa meditação no dia de hoje é um texto carregado de profundo teor escatológico. É um texto carregado de profundo teor escatológico. O primeiro versículo se trata de uma profecia sobre o nascimento de Jesus, aqui denominado como um rebento que nasceria do tronco de Jessé. Nós bem sabemos que Jessé é o pai do rei Davi, e sabemos também que Jesus é da descendência de Davi. Isso implica em dizer que Jesus é de linhagem real. Somente alguém da linhagem de Davi poderia ser reconhecido como rei. Dessa forma, Jesus cumpre esse quesito para ser reconhecido como rei de Israel. O texto diz a seguir que sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Conforme foi dito anteriormente, esse texto é carregado de teor escatológico. E nesse momento do texto nós podemos ver profecias a respeito do reino milenar de Jesus Cristo, que acontecerá depois da grande tribulação. No final do versículo 4 nós lemos que o Senhor Jesus ferirá a terra com a vara de sua boca, fazendo alusão às palavras de autoridade que o Senhor Jesus vai proferir sobre a terra, demonstrando o seu poder e o seu senhorio sobre todas as nações da terra no período da grande tribulação.
Jesus virá com autoridade, lançando por terra todo o domínio, todo o poder do diabo, que durante 7 anos massacrou a humanidade com o seu terrível governo durante a grande tribulação. A grande tribulação que terá o seu início logo depois do arrebatamento da igreja. Então este é o entendimento. A vara é símbolo de autoridade. Então devemos entender que a vara que sai da boca de Jesus serão as palavras de autoridade e poder proferidas por ele quando chegar para derrotar os inimigos de Israel na grande tribulação e também em seu domínio sobre as nações da terra. O versículo 4 fala também sobre um episódio que vai acontecer no final da grande tribulação, que foi mencionado pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, quando ele disse: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda em glória. Na vinda de Jesus em glória, Jesus virá para matar o anticristo com o sopro de sua boca. A grande tribulação será um período de 7 anos, no qual o anticristo vai se revelar e, auxiliado pelo falso profeta, governará a terra, fazendo sinais e prodígios da mentira sob a eficácia do poder de Satanás para enganar as nações. Muitos vão seguir o anticristo, muitos vão se encantar com o seu mentiroso poder, a tal ponto de aceitarem receber a marca da besta, nome pelo qual ele também é chamado na Bíblia. E o anticristo fará uma aliança com Israel e conseguirá enganar Israel durante os 3 primeiros anos e meio do período da grande tribulação. Israel vai receber o anticristo como se fosse o Messias prometido. Jesus mesmo profetizou sobre isso em João capítulo 5, versículo 43, quando ele disse: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. E esse outro a quem Jesus se refere é o próprio anticristo, que depois de ter sido aceito pelos judeus, ele vai exigir ser adorado como Deus no templo, e os judeus não vão aceitar render adoração a ele. Então o anticristo comandará uma forte investida militar e Israel será cercado pelos exércitos das nações. Diante dessa situação, a destruição de Israel será inevitável. Israel estará cercado por todos os lados. Não haverá saída para Israel. As nações virão com seus fortes exércitos comandados pelo anticristo para destruir Israel. Então Israel se lembrará das palavras do Senhor Jesus, quando ele disse: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Quando Israel estiver cercado pelos exércitos do anticristo, quando Israel se vir diante da inevitável destruição, reconhecerá que Jesus é o verdadeiro Messias, o Messias que foi rejeitado pelos judeus, e gritarão: Jesus, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então Jesus virá em glória sobre a terra, enfrentará e matará o anticristo com o sopro de sua boca, vai lançá-lo no lago de fogo junto com o falso profeta, prenderá o diabo no abismo durante 1000 anos e vai instaurar o seu reino milenar na terra.
A igreja que durante os 7 anos da grande tribulação estava no céu, participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, virá junto com Jesus após o fim da grande tribulação e reinará com Jesus na terra, cumprindo-se a profecia de Apocalipse que diz: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O texto bíblico base lido no início da mensagem nos fornece muitas características a respeito do reino milenar de Jesus, também chamado de o milênio. Durante o seu governo na terra, Jesus vai julgar com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Os animais selvagens vão perder a sua agressividade. Eles não serão mais carnívoros e se alimentarão de ervas e palhas. O próprio texto diz que o leão comerá palha como o boi. Os animais domésticos e selvagens dormirão juntos, comerão juntos. As crianças estarão por perto e nenhum mal acontecerá a elas, nem mesmo as cobras, as serpentes farão mal a elas. Será um reinado de paz envolvendo os homens de todas as nações e também os animais. Será um reinado de paz a tal ponto que as armas serão transformadas em instrumentos para cultivar alimentos. Nenhum mal ou dano acontecerá no monte do Senhor durante o seu reino milenar. Tudo isso acontecerá porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. As nações virão até a raiz de Jessé, demonstrando o reconhecimento do seu soberano domínio sobre todo o mundo. Como será maravilhoso o reino milenar do Senhor Jesus Cristo! Como será maravilhoso este reino de paz e justiça, que terá como capital a cidade de Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E como é maravilhoso saber que todos nós, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, estaremos reinando com Ele nesse reinado de paz e justiça, pois o Senhor fará de nós reinos e sacerdotes que reinarão sobre a terra, como diz o texto em Apocalipse. Glória a Deus, aleluia! Olha só o privilégio que o Senhor Jesus nos concederá de governarmos com Ele na terra durante o período do milênio. Todo aquele que um dia tomou a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Todos aqueles que foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus, reconhecendo que Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e para nos salvar. Todos nós que formos arrebatados no dia do Senhor e livres estaremos da grande tribulação, gozaremos o privilégio de participarmos do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra acontecem os 7 anos da grande tribulação, e depois, quando Jesus vier em glória, a igreja virá junto com Ele, e Ele vai derrotar o anticristo e o falso profeta na batalha do Armagedon, vai lançá-los no lago de fogo, vai prender o diabo no abismo durante 1000 anos, e vai instaurar o seu reino milenar, e vai reinar sobre a terra durante o milênio. Talvez pareça loucura tudo isso para você, mas o apóstolo Paulo disse que o evangelho é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos,
O Evangelho é o poder de Deus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Jesus disse que a profecia não pode falhar e que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Querido amigo ou querida amiga, você tem certeza da sua salvação? Você entendeu quantas coisas viverão aqueles que forem lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Depois da tribulação, depois do tribunal de Cristo, depois das bodas do Cordeiro, depois que Jesus vier em glória e derrotar o anticristo na batalha do Armagedon, depois do milênio, depois do julgamento do grande trono branco, depois de tudo isso, nós vamos morar com Jesus no céu. Viveremos a eternidade para sempre na presença daquele que por nós derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos comprar e nos salvar. Por isso, meu amigo, minha amiga, caso você ainda não tenha tomado a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, tome essa decisão hoje. Não deixe para amanhã a decisão mais importante da sua vida. Não deixe para amanhã a decisão que vai decidir o seu destino eterno, o céu ou o inferno. O amanhã não nos pertence. Em Provérbios capítulo 27, versículo 1 diz: não te glories do dia de amanhã, porque tu não sabes o que ele trará à luz. Esse provérbio diz que nós não temos domínio sobre o dia de amanhã. O amanhã não nos pertence. Paulo disse: hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Por isso, meu amigo, caso você ainda não tenha tomado a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, tome essa decisão ainda hoje. Aceite Jesus Cristo em sua vida. Somente Ele pode te dar a vida eterna, somente Ele pode te dar o perdão dos pecados e a vida eterna, somente Ele tem autoridade para perdoar pecados, somente Ele tem autoridade para dar vida eterna, ninguém mais tem autoridade para perdoar pecados. Se você pede perdão de pecados a alguém que não seja Jesus Cristo, os pecados permanecem sobre você, porque quem pagou pelos seus pecados na cruz do Calvário foi o Senhor Jesus, e Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem autoridade para perdoar pecados, Jesus tem autoridade para salvar, para libertar, para curar. Jesus tem autoridade para dar vida eterna. Jesus disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Aceita hoje Jesus Cristo em tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador. Creia na mensagem do Evangelho, creia nesta palavra que foi pregada, creia nessa doutrina da palavra de Deus que foi apresentada nessa mensagem, mostrando as riquezas espirituais que estão escondidas na palavra de Deus, mas que são reveladas pelo poder do Espírito Santo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão profundo é conhecer o Senhor. Quão profundo é conhecer o Senhor por meio de sua palavra, tendo experiências com Ele. Venha para Jesus, venha conhecer Jesus. Diga: eu quero conhecer Jesus, eu quero aceitar Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Jesus, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Querido amigo, querida amiga, se você desejar aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, repita comigo a oração abaixo, com fé,
e com sinceridade de coração. Senhor Deus, neste momento eu aceito o Teu Filho Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu reconheço que Ele morreu na cruz do Calvário em meu lugar para pagar a culpa dos meus pecados. Eu sei que essa decisão é pessoal. Eu sei que a salvação é pessoal. E cada indivíduo precisa ter uma experiência pessoal contigo. E eu quero ter essa experiência de salvação no dia de hoje, confessando Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados e me dê do Teu Espírito Santo para que eu possa viver uma vida de acordo com a Tua palavra. Dá-me entendimento e fé para compreender na mensagem do Evangelho que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Eu declaro Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que esta mensagem continue falando aos vossos corações pelo poder do Espírito Santo.